estou aqui nesta manhã com vocês. Quero dar um bom dia a todos, dizer que estou muito feliz em recebê-los mesmo nesse ambiente virtual, né? Sabendo que nós estamos tendo que utilizar, né, da distância física, mas graças a Deus nós temos a ciência, a tecnologia que acaba nos aproximando, né? Então podemos estar juntos nesse momento, mesmo através das telas. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo na EBD em nossa igreja. Nós estamos estudando esse material, né, conhecido e muito clássico, né, na nossa comunidade batista, na Convenção Batista Brasileira, que é a maturidade cristã. Na nossa igreja nós utilizamos esse material na terceira etapa de estudo da classe Nova Vida ou do grupo, né, de novos crentes. Então, todas as pessoas que chegam para a nossa igreja a partir da conversão, batismo, até mesmo de outras igrejas, têm a oportunidade de passar por esse estudo. E de tempos em tempos nós voltamos estudando a maturidade cristã por conta de reconhecer que é um material rico, fundamental, né, onde nós aprendemos mais sobre as doutrinas bíblicas, né, e sobre a vida, né, do novo discípulo ou de todo discípulo de Cristo. Como nós devemos vivenciar a nossa fé como os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E já há esse será o terceiro domingo que nós voltamos com a EBD presencial. E na EBD presencial nós estamos realizando duas classes no domingo, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Uma classe para adultos e uma classe para jovens e adolescentes. Então, se você, né, que está nos assistindo agora, neste momento, quiser estar conosco no próximo domingo e você fizer parte desse grupo de adultos ou de jovens e adolescentes, você será muito bem-vindo para estar aqui conosco presencialmente na Escola Bíblica Discipuladora na nossa primeira Igreja Batista de Pádua. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a sua família. Para começarmos esse estudo, precisamos e devemos falar com o nosso Deus. Então vamos começar orando neste momento. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos em oração a Ti, falando contigo, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra é rica, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é viva, a Tua palavra fala aos nossos corações em todos os momentos das nossas vidas. E nós neste momento, neste dia, estaremos agora estudando a Tua palavra sobre o que o Senhor nos ensina, sobre como devemos viver a nossa fé em família. Que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, que neste momento o Senhor me use para falar ao coração de cada um que estiver aqui assistindo a este vídeo. Muito obrigada por esta oportunidade, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, o discípulo e a família. O que Deus espera de nós como discípulos de Cristo? Como nós devemos vivenciar a nossa fé dentro de casa? Porque é dentro de casa, é na nossa família, com aquelas pessoas que nós convivemos mais proximamente, é que nós precisamos dar testemunho, é que nós precisamos vivenciar a nossa fé, porque é lá que nós somos quem nós verdadeiramente somos, não é mesmo? Então vamos ler, né? Nós temos projetado aqui, se você quiser acompanhar comigo, o texto de Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nós encontramos orientações na palavra de Deus para todas as áreas. E não seria diferente em relação à família. A família foi a primeira célula da sociedade, né, que Deus planejou. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente.
Mas Deus disse, não é bom que o homem viva só, que o homem esteja só. Nós fomos criados para viver em conjunto, em grupo, né, em sociedade. E é na família que nós treinamos a nossa vivência na sociedade com as outras pessoas. Então, quais os objetivos que nós temos para essa lição? Ao final do estudo desta lição, você deverá ser capaz de definir com suas palavras o conceito de família cristã. Faça esse teste. Depois que terminar o estudo, tente aí, né, escrever, pegue um papel, um caderno, um lápis, uma caneta. O que é ser uma família cristã? Identificar os privilégios, deveres e privilégios do pai, da mãe e dos filhos. Todos temos privilégios e responsabilidades. Decidir observar os princípios bíblicos como pai, mãe ou filho e praticar o perdão no relacionamento diário do lar. Não tem como viver em família sem a prática do perdão. Isso é essencial para o nosso relacionamento e uma vivência harmoniosa e mais saudável. Então, como eu já disse antes, Deus criou a família como a primeira instituição para dar estrutura à humanidade como sociedade. Acredito que a maioria de vocês que estão aqui, né, já conhece a história da criação, quando Deus criou Adão e colocou no Jardim do Éden. E Deus criou, já havia criado os animais, né? E Adão estava lá, acompanhado de tantos animais. Eu só posso imaginar a beleza daquele jardim, a riqueza, a variedade de cores e formas, né? Aqueles animais, cada um mais lindo que o outro. Quando a gente assiste, né, vídeos de selva, esse dia eu estava assistindo uma do fundo do mar, é uma beleza, né, impressionante. E Deus colocou Adão lá, né, no meio de tanta beleza, e Adão, né, passeando no meio daqueles animais. A Bíblia fala que ele deu nome a todos os animais. A Bíblia relata, né, no livro de Gênesis, que ele não encontrou alguém que lhe correspondesse, alguém com quem ele pudesse se relacionar de forma de igual para igual. Então Deus vai e cria Eva, né, porque o homem sozinho, ele se sentia mesmo, ele precisava de ter esse relacionamento. Então Deus criou Eva para que o homem se completasse, ou seja, nós temos necessidade de relacionamento, nós temos necessidade de estarmos próximos de alguém, não no sentido em que eu preciso de alguém para me completar, não, nós somos inteiros e únicos, né? Deus nos criou perfeitos, inteiros, singulares, mas no sentido de que nós precisamos do outro para o relacionamento. E é na família que nós aprendemos a nos relacionar com o outro, né? E consequentemente com as outras pessoas em sociedade. Então, Deus já sabia disso, né? Ele nos criou. Tanto que a Bíblia diz que fomos criados por Deus primeiramente para termos comunhão com Ele e para glorificá-lo. Ou seja, nós fomos criados a partir do desejo de Deus em se relacionar conosco. Então, por conta de sermos semelhantes a Deus, recebemos de Deus essa necessidade, né? Essa célula aí do relacionamento. Por isso a família é essencial, né? Pessoas que vivenciam uma família saudável, uma família cristã, têm muito mais probabilidade de desenvolver relacionamentos saudáveis, de amizade, relacionamentos afetivos saudáveis e construírem futuramente a sua própria família de forma saudável também. Então, nós fomos criados, né, para sermos criaturas sociais. E aí, ó, o relato de Gênesis 2, né, que Deus fez. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Adão não estava feliz, completo e sozinho. Então havia essa necessidade, e Deus, entendendo todas as nossas necessidades, entendendo as nossas angústias, Deus está sempre pronto a nos atender. E Ele atendeu Adão, né, a partir de Eva, como já falamos. O homem depende um do outro. De uma forma geral, realmente dependemos, né? Em todas as áreas, se nós pararmos para pensar, nós dependemos um do outro. Se eu for na padaria comprar um pão,
eu dependo que o padeiro tenha feito pão, que alguém tenha plantado trigo, enfim. Vivemos num meio, né, numa sociedade em que dependemos uns dos outros. E isso faz com que nós possamos desenvolver relacionamentos em todos os níveis. E é na família que é a base, né, para esses relacionamentos. O interessante é que a família não ficou fora quando Deus planejou a nossa salvação. Quando nós, paramos para estudar a Bíblia e ver, né, toda essa sequência do plano de Deus para a salvação do homem, nós percebemos o quanto Deus se utilizou de várias famílias até chegar em Jesus, né? E tanto que, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a fazer parte da família de Deus. Somos adotados pelo Senhor Deus, através do sacrifício de Jesus. Então, a família é sempre algo presente, sempre presente no projeto de Deus para a humanidade. E a primeira referência, a primeira foi com Adão realmente, mas quando a gente estuda, né, reconhece a história, né, de Abraão, nós vemos explicitamente Deus trazendo a ideia, o conceito de família como forma, né, como meio para que através das famílias, da família de Abraão, a salvação pudesse alcançar a todos nós. Olha o que está escrito em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, através da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados, né? Na sequência, através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E aí, nós precisamos entender, já que compreendemos que a família é um projeto de Deus, a família faz parte, né, da nossa necessidade de construir as nossas relações, a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Precisamos entender quais são as responsabilidades de cada membro, membro da família. E vamos começar vendo aqui as responsabilidades no relacionamento conjugal. Uma família, ela é inaugurada quando nasce o primeiro filho, porque antes nós temos o casal, né, marido e mulher. Mas antes de nascer esse primeiro filho, para inaugurar a família como família, nós precisamos ter essa base que é o casal. Uma família bem estruturada, uma família saudável, ela será fundamentada em um casamento saudável e bem estruturado. E nada como, né, ter a palavra de Deus como base para estruturarmos um casamento saudável, uma relação conjugal de acordo com o planejado pelo Senhor Deus. E aí vamos começar com as responsabilidades do marido, né? Quais são as responsabilidades de um marido cristão? Primeiro, liderar espiritualmente a família. É a função do homem na família cristã ser o líder espiritual, ser aquele que conduz espiritualmente a família. Não é uma questão de escolha, é um mandamento bíblico. Não podemos procurar um jeitinho aqui. É óbvio que na falta desse líder, né, desse homem como líder, a mulher vai assumir, né, e deverá assumir, não vai deixar de liderar a família espiritualmente por conta da falta do marido, mas é função dele. O plano de Deus para a família cristã é que o pai lidere a família toda a segui-lo em tudo. E aí nós vamos pensar, mas isso é autoritarismo, né? Nós estamos no século XXI, as pessoas têm direito de escolha? Óbvio, Deus nos deu o direito de escolha, Deus nos deu o livre-arbítrio. Entretanto, um marido cristão, um pai cristão, ele vai buscar essa liderança, essa condução da família aos moldes do nosso Deus, né? Numa forma de amor, numa forma de
na liderança e não na autoridade, no autoritarismo, melhor dizendo. Então nós temos o exemplo aqui de Josué, que ficou muito claro, né, na história bíblica, no texto bíblico, o quanto Josué foi esse líder. A partir da liderança que ele tinha na sua família, ele traz esse exemplo para o povo de Israel, quando ele diz o seguinte para o povo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na família em que esse pai, esse marido é o líder espiritual, essa família ela consegue, né, desenvolver uma estabilidade, uma constância, uma tranquilidade, porque ela sabe quem está dando a direção, né? E quando a gente tem Deus como referência, quando esse pai, esse marido tem Deus como referência, ele vai conduzir essa liderança em amor, porque é assim que Deus nos trata, não é mesmo? Segunda responsabilidade do marido, né? Marido, pai, é ser exemplo. O marido deve ser a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. A referência, o exemplo, né, o modelo para esse pai, para esse marido, a forma que ele deve exercer a sua liderança na família é o modelo de Jesus Cristo, né? Como está em Efésios 5:23, esse texto que nós temos, que diz o seguinte: pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Alguns dizem, né, tudo bem, o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para onde quer. Isso é só uma brincadeira, óbvio, né? Mas o objetivo do marido ser esse exemplo é ser um exemplo à medida de Cristo. Como Cristo é a cabeça da igreja, de que maneira, como ele se porta, se comporta, como ele lida, como ele lidera a sua igreja. É dessa maneira que o marido deve ser exemplo para a sua família, dando sabedoria para viver, vivendo a vida exemplar diante da sua esposa e dos seus filhos. Mais uma responsabilidade do marido: amar a esposa, amar sem restrições, sem medida, como Cristo amou a igreja. E aí, quando a gente chega nesse ponto de compreender como esse marido, né, deve amar a sua esposa na medida em que Cristo amou, ou seja, Cristo morreu, se entregou, né, pela igreja. Quando esse marido tem esse amor, ele vai ser um exemplo, ele vai liderar de maneira saudável, dentro dos planos de Deus, e não a partir de uma visão mundana de liderança, né? Uma liderança déspota, por exemplo. E Efésios vai nos dizer o seguinte, Efésios 5:25: pois, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Não é opção, não é escolha, é um mandamento. Então, quando temos um mandamento bíblico, a nossa função é cumprir. O amor do marido deve ser baseado no seu propósito de glorificar a Deus, vivendo para crescer no seu relacionamento com Cristo Jesus, aprendendo a andar como Jesus andou. Ou seja, quando esse marido, ele vive buscando ser semelhante a Cristo, quando ele tem como seu projeto de vida, o seu sentido de vida glorificar a Deus, ser como Cristo foi, ele vai amar, vai buscar amar a sua esposa na medida em que Cristo amou. E assim, essa família, ela vai sendo construída, ela vai sendo estruturada de acordo com os planos de Deus. E, com certeza, né, essa busca por essa família, de acordo com os planos divinos, nós teremos uma família muito mais saudável e muito mais feliz, realmente. Mas temos as responsabilidades da esposa também. E esse ponto é um ponto, assim, que traz muitas discussões, né?
Então vamos lá. Primeira responsabilidade da esposa: ser submissa ao marido. Mas como assim? Em pleno século XXI, eu vou ter que ir lá pegar roupa, né, na hora do banho, deixar em cima lá da cama, o chinelinho, tudo isso? Não necessariamente. Mas por que não fazer isso também? A esposa cristã se submete ao seu marido primeiramente para obedecer à orientação de Deus. Bem, como o marido tem as responsabilidades como mandamento divino dados por Deus, nós esposas também devemos seguir as nossas responsabilidades, entendendo que são mandamentos vindos de Deus. Então, se é mandamento, eu não tenho que questionar, né? Efésios 5:22 diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Se eu me proponho ser uma mulher cristã que me sujeito a Deus, eu vou me sujeitar ao meu marido porque Deus está mandando que eu faça isso. Nós não estamos falando aqui de que esse marido vai sujeitar um marido autoritário, nós estamos falando aqui de violência, nada disso, porque se o meu marido é um marido cristão e ele está buscando me amar como um mandamento divino, vai ser fácil me sujeitar a ele. Por isso que a Bíblia traz orientações tanto para os homens quanto para as mulheres. E aí o próximo ponto aqui que diz, quando cada um faz a sua parte, a harmonia e o crescimento da família cristã se desenvolve segundo a vontade de Deus. Então é uma complementação das duas partes, se sujeitando sim ao mandamento divino e consequentemente se submetendo a essas responsabilidades, para que uma família cristã seja estruturada. Eu percebo que ao longo dos anos, dos séculos, essa evolução feminista trouxeram alguns benefícios, no sentido de que havia uma compreensão equivocada dessa submissão, né? Como uma obediência e uma diferença, né, de níveis ou de hierarquia em relação ao casal. Quando nós voltamos lá em Gênesis, Deus disse que faria uma mulher para Adão que lhe correspondesse, ou seja, que ficasse no mesmo nível que ele em termos de parceria, porque o relacionamento conjugal ele precisa ser uma parceria, né? Deus instituiu o casamento a partir da relação de Adão e Eva para uma parceria. Com a entrada do pecado no mundo, né, que fez tudo desandar. Mas esse é o propósito de Deus, que nós vivamos um relacionamento conjugal em parceria. Quando há essa parceria, essa submissão é natural. O que vem acontecendo ao longo dessa evolução feminista, né, ao longo de novas formas de pensar o papel da mulher na sociedade, está acontecendo o contrário, né? Pelo fato da mulher estar conquistando novos espaços, ou espaços que eram inicialmente masculinos, a mulher, de uma forma geral, né, nós temos vivenciado isso, ela tem assumido uma posição de não precisar desse homem, ou seja, de se dizer autossuficiente, né? Só que quando nós voltamos para a Bíblia, em momento nenhum essa mulher é desvalorizada por Deus ou por Jesus Cristo, né? Isso cabe aí um outro momento para a gente falar sobre isso. Então, quando entendemos a Bíblia, né, quando vemos o que Deus fala da mulher, em momento nenhum essa submissão seria uma subserviência ao marido, e sim uma relação de amor, de companheirismo, de reciprocidade, né, de parceria. Segunda responsabilidade, ser exemplo. Também nós mulheres precisamos sermos exemplos. O exemplo da mãe para os seus filhos é muito importante. Submetendo-se ao seu marido, mostra como os filhos podem submeter as suas vidas a Deus. Olha que exemplo, né? O exemplo de um pai amando a esposa demonstra para esse filho o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus amou a igreja.
O exemplo dessa mãe sendo submissa, submetendo ao seu marido, demonstra o quanto nós devemos, ou para esse filho, o quanto esse filho deve se submeter a Deus. Então, nas nossas relações familiares, nós temos a oportunidade de exemplificar o exemplo de Deus, né, da relação que Deus tem conosco. Um amor demonstrado é mais fácil de seguir do que um amor falado, né? O exemplo fala muito mais alto do que as nossas palavras. Então precisamos estar atentos ao nosso comportamento, a como nós reagimos. Às vezes nós falamos algo, mas reagimos de outra maneira. Isso é muito importante, né? É fundamental, principalmente na criação dos filhos. A terceira e última responsabilidade que nós vamos trabalhar aqui da esposa em relação ao seu marido é amar o marido. E para o modelo, né, desse tópico de amor, nós temos a mulher virtuosa de Provérbios. Aí a mulherada, né, fica em crise, porque como assim? Como dar conta de ser aquela mulher virtuosa? Sim, ela é uma mulher ideal, né? Uma mulher que nós devemos almejar ser, né? É fácil? Não, para mim não é não. Acredito que as mulheres que estiverem agora assistindo devem estar também assim, realmente é difícil. Entretanto, é um exemplo que Deus deixa para cada uma de nós, de como nós devemos ser essa mulher virtuosa. É uma mulher, olha, a mulher virtuosa é uma mulher tentando ser o que Deus quer que todas sejam. Esse é o objetivo de Deus. Ou seja, quando a mulher, né, ela se propõe a ser ou buscar ser essa mulher virtuosa, ela vai favorecer com que o clima da sua família seja muito mais positivo. E também são muitos pontos para a gente trabalhar essa mulher virtuosa. Entretanto, ela é uma mulher boa, capaz de viver uma vida exemplar perante a sua família e comunidade. A mulher virtuosa, aquela mulher que ama o seu marido, ela o valoriza, ela fala bem dele, né, entre tantas outras qualidades. Então é importante que fique claro esse amor, que demonstremos esse amor, porque quando a mãe, né, a mulher demonstra o amor pelo marido, ela também está sendo exemplo para esse filho, para essa filha, de como eles devem buscar um relacionamento futuro. Porque os filhos aprendem, por exemplo, como eles serão pais, mães, esposos e esposas, a partir do que eles vivenciam na relação, do que eles observam da relação dos pais em casa. Então, essa demonstração de amor do marido pela esposa e vice-versa é uma forma também de mostrar para essa criança, para esse filho, ou de exemplo de como eles devem buscar, como deve ser um relacionamento de acordo com os padrões bíblicos. Então, é assim que Deus quer que as mulheres vivam. Eu desafio, né? Vou trazer aqui um desafio para mim e um desafio para as mulheres que estão agora conosco. Que nós possamos esta semana estudar, meditar o capítulo 31, né, dos versículos 10 a 31, sobre a mulher virtuosa. O que eu preciso melhorar para ser essa mulher virtuosa, já que é desejo de Deus para a minha vida? E nós sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Então, se essa é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou ser muito mais feliz na vida, na família, no meu relacionamento conjugal, se eu me propuser a ser essa mulher, ou pelo menos tentar buscar ser essa mulher virtuosa. Eu acho que é um bom desafio. Acho que dá para a gente tentar, quem sabe. As responsabilidades como pai e mãe. Nós falamos de relacionamento conjugal. Não tem muito como a gente separar essa questão do relacionamento conjugal, o quanto isso influencia nos filhos. Mas quando a gente fala de relacionamento conjugal, estamos falando exatamente sobre a relação marido e mulher. Mas essa relação também interfere e influencia na criação dos filhos. Agora, especificamente, né, essa relação pai e mãe, quais são
as nossas responsabilidades a partir do modelo bíblico. Primeiro, disciplinar os filhos com amor. Há muitas questões sobre a disciplina com vara, sim ou não. A questão não é a vara física, né? A questão é corrigir, educar, orientar, né, esse filho para que ele possa crescer de uma forma saudável para conviver em sociedade. E quando esse filho ele é bem orientado, ele é disciplinado na medida certa, ele vai entender isso como amor no futuro, na hora, nem sempre, e ele vai ter mais probabilidade de aceitar a correção vinda de Deus. A disciplina deve ser justa, consistente, sobretudo feita com amor para o desenvolvimento dos filhos. É preciso equalizar essa disciplina, né? Ela precisa ser do tamanho da falha cometida pelo filho. Precisa ser consistente. Você não pode uma hora em determinado comportamento você disciplina, no outro você não disciplina. Isso cria na criança uma instabilidade, uma insegurança. Então é preciso ser consistente. E o amor precisa ficar claro. A criança precisa, ou o filho, né, precisa entender que essa disciplina ela foi realizada porque esse pai e essa mãe o amam, porque eles querem o melhor para ele. Então isso tem que ficar muito claro, não porque estão com raiva ou estão com vergonha, enfim, por outros motivos. Os filhos são pessoas e assim devem ser guiados, ensinados e treinados para serem homens bons, aptos a viver em sociedade e servir a Deus. É imprescindível que pai e mãe entendam que o filho, primeiro, não é uma extensão de si mesmo, né, do próprio pai ou da própria mãe, e que esse filho ele tem vontade própria, ele tem uma personalidade própria. E eu gosto muito de lembrar e de pensar o quanto Deus nos dá o direito de escolha, de livre-arbítrio. Então, se nem Deus nos obriga a nada, Ele nos orienta, Ele nos dá mandamentos, enfim, mas Ele não obriga, Ele nos dá a liberdade de escolha para que nós possamos buscá-lo por vontade própria. Então, é importante entender isso, né? Que os filhos, eles têm vontade, eles têm personalidade e são diferentes de pai e mãe. E que às vezes essas diferenças podem trazer atritos, né? Mas que é um ponto a ser observado. Depois eu quero que, né, deixar para você leia em casa o texto de Hebreus 12, de 6 a 9, que vai complementar o que estamos falando aqui. Segundo ponto, servir de exemplo para os filhos. Vocês podem estar percebendo que o exemplo ele é constante, né? Na nossa vida cristã, nós precisamos dar exemplo, testemunho da nossa fé, seja no relacionamento conjugal, seja na criação dos filhos, em todo momento. E reagir segundo a vontade de Deus. Então, a gente falou da disciplina, e um ponto importante sobre a disciplina, a criança entende, né, essa disciplina muito mais fortemente quando ela entende que é com amor, né? Quando tem essa base do amor, do afeto. E aí, se ela sente o amor, ela sente que ela é disciplinada por amor, porque também quando a criança fica solta demais, isso apresenta para ela como se ela não fosse amada, né? O exemplo, ele vai complementar isso tudo, porque não adianta, né, o pai dizer faça isso enquanto ele faz diferente. E se eu estou buscando ser um pai ou uma mãe de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação bíblica, eu vou buscar a orientação de Deus, né? Devemos assim, em todo momento buscar, pedir sabedoria, orientação divina para a criação dos nossos filhos. Se agirem mostrando amor e uma vida correta, os filhos seguirão o seu exemplo. Nosso exemplo fala muito mais alto. Precisamos estar atentos a isso o tempo todo. Num simples gesto que a criança copia e o adolescente depois vai criticar, mas ele já copiou, né? Como lidamos com questões mais complexas da nossa vida, do nosso cotidiano.
Provérbios vai nos dizer isso, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. Ou seja, essa instrução, ela deve ser constantemente, como nós vimos, podemos ver, né, em Deuteronômio 6, né, o texto bíblico, a orientação, né, que Deus dá através de Moisés ao povo, é que essa instrução deve ser constante, diária, em todo momento. E só tem como eu instruir, eu ensinar em todo momento através do meu exemplo, através da minha fala diária, através da minha vivência. E quando isso acontece, na mais tenra idade, essa criança, ela vai levar esse ensinamento por toda a vida. Às vezes há aquela crise, né, de que o adolescente não quer mais saber daquilo que eu ensinei, os pais entram em crise, eu acho que eu fiz tudo errado. Quando essa instrução, ela é efetiva na infância, né, o adolescente, ele tende a realmente se afastar, isso é natural da fase, porque ele está fechando a personalidade, então ele tende a se afastar daquilo tudo que esses pais ofereceram a ele, para que ele possa se descobrir quem ele é. Mas se essa instrução foi uma instrução baseada no amor, no exemplo, ele vai, né, voltar a essa instrução. E a Bíblia não mente, a palavra do Senhor não mente. Então, com o passar dos anos, não se desviará deles. É dever do discípulo de Cristo orientar, é o terceiro ponto, né? Das responsabilidades dos pais. Prestar orientação espiritual aos filhos. É responsabilidade de pai e mãe o ensino da palavra de Deus. Nós temos na igreja, por exemplo, é claro que agora com a pandemia, né, não está podendo ter atividades com as crianças. Então, nossa igreja, seguindo, né, as normas e tudo mais, só estamos recebendo crianças a partir de 10 anos, ou seja, juniores, de 10 anos em diante. Mas sempre temos, né, escola bíblica para as crianças, culto infantil, célula infantil, atividades especiais como congresso infantil, passeios, enfim. Porque queremos, sim, oferecer esse ensino bíblico às crianças. Mas é papel, a responsabilidade do ensino da palavra de Deus, da orientação espiritual de cada criança é de pai e mãe. A igreja tem a missão de servir de apoio, de orientar, né, de dar esse suporte, mas a responsabilidade de cada pai e de cada mãe. Então é dever do discípulo de Cristo orientar e treinar os seus filhos para amarem e seguirem ao Senhor. Olha o que diz em Efésios 6,4: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Onde a gente encontra instrução e conselho do Senhor? Na palavra de Deus. É lá que nós, como pais e mães, devemos ir para orientar e ensinar os nossos filhos. E isso precisa ser constantemente. É o que eu já citei do texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9, que depois você pode ler com calma na sua casa. Os pais devem ensinar constantemente seus filhos a seguir a Deus. E só vamos conseguir fazer isso se for uma vivência da nossa vida. Como discípulos de Cristo, precisamos cultivar uma vida, né, de devocional, de oração, de leitura da Bíblia, de buscar fazer a vontade de Deus, como vimos lá atrás, buscar fazer a vontade de Deus sendo a esposa, o marido, a mãe, o pai, de acordo com os princípios bíblicos. Assim, os nossos filhos verão os nossos exemplos e poderão também seguir, buscando ser esse filho, né, essa pessoa, esse discípulo de Jesus Cristo. E como último tópico, né, vamos falar sobre as responsabilidades como filho. A Bíblia é perfeita, ela trata, né, de todos os membros da família. Como podemos ser filhos, porque enquanto cônjuge, esposa, marido, pai e mãe, nós também somos filhos. E como devemos ser, né, esse filho de acordo com os planos bíblicos. Primeiro, diante dos pais, devemos obediência, respeito e honra.
A posição dos filhos numa família é seguir o padrão estabelecido pelos pais. Isso é básico, né? Então, quando a gente pensa na estrutura familiar, né, precisamos entender que na estrutura familiar saudável existe uma hierarquia de pais, depois filhos. Então, esses filhos devem seguir essa orientação dos pais. E como estamos vendo, numa família cristã em que pai e mãe buscam, né, ser pais de acordo com a vontade de Deus, isso vai ser tranquilo, né? Vai ser tranquilo, mas vai ser mais saudável. Então, Efésios 6, 1 e 2 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Uma referência dos 10 mandamentos. É um mandamento, né? Nós devemos obedecer aos pais no Senhor. Uma vez uma criança me questionou, né, em escola bíblica: mas e se, né? Isso acontece, a gente sabe. Mas e se meu pai que não é crente, minha mãe que não é crente, me mandar fazer alguma coisa que eu não deveria fazer porque eu sei que Deus não aprova? Bem, neste momento, enquanto filho, devendo obediência a esse pai, essa criança precisa obedecer pai e mãe. Eu não esqueço de uma criança que veio na casa do julgamento. E aí uma pessoa fez o aconselhamento a essa criança e depois veio me contar. E no aconselhamento, a pessoa perguntou se essa criança gostaria de aceitar Jesus. Ela disse assim: não, eu já aceitei numa outra vez que teve uma festa de crianças aqui na igreja. Nós entendemos que tinha sido no congresso infantil. Mas eu só não venho na igreja porque meu pai e minha mãe não me trazem. Mas eu já aceitei Jesus. Quando eu puder vir sozinha, eu vou vir. Não sei quem é essa criança. Mas é nisso que nós estamos falando, né? Enquanto responsáveis pelos filhos, esses pais precisam, né, seguir a orientação divina, mas nem sempre vão seguir. Então, nós, enquanto filhos, devemos obediência aos nossos pais. Os relacionamentos entre pessoas da família são reflexos do relacionamento de cada um com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco ser um discípulo de acordo com os planos divinos, mais o meu relacionamento familiar, ele tende, né, a ser saudável. Se todos na família buscarem fazer a vontade de Deus, essa família com certeza será uma família cada vez mais saudável e feliz. A obediência aos pais implica em considerar a disciplina dos pais e seguir o padrão cristão estabelecido por eles. Então, né, quando nós temos pais que têm esse padrão cristão, mais ainda devemos essa obediência. Nós estamos falando de obediência enquanto filhos não casados, não tendo a sua própria família. A partir daí, essa obediência, antes também, mas a partir daí, essa obediência se torna em honra, né, a esse pai, a essa mãe. Né? Não estamos mais vivendo sob a orientação direta, mas esses pais continuam sendo referência para as nossas vidas e devemos honrá-lo em todos os momentos, em toda a nossa vida. A relação familiar é um campo de experiência que nos prepara para viver em sociedade, como a gente está falando desde o início. Então, esse filho que desenvolve, que está nessa família, né, treinando esse relacionamento, a forma em que ele vivencia as relações na família é a forma que ele vai vivenciar fora da família, seja no trabalho, na escola, nas relações de amizade. Agora, o filho, né, diante de Deus, a responsabilidade desse filho diante de Deus é viver em santidade. Não há regras ou obrigações diferentes para pais e filhos crentes. Todos precisam estar vivendo conformados à imagem de Cristo. Nós todos, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E Deus se torna o nosso Pai. Então, independente de, na minha família terrena, né, eu ser mãe, filha, esposa, eu sou filha de Deus. Então, diante de Deus, como filha de Deus, eu devo, né, viver, buscar essa vivência
de ser, né, de buscar essa imagem, de ter essa semelhança de Cristo. Porque através da salvação nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, irmãos adotivos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo, né, do Filho de Deus perfeito. Então nós devemos buscar essa semelhança. Os filhos que são discípulos de Cristo têm que viver vidas puras diante de Deus, porque acima de tudo são filhos de Deus. Devemos buscar pureza espiritual na nossa vivência diária. Concluindo, para aqueles que nem todos os membros da família são cristãos, as dificuldades de viver a família, de viver a vida cristã na família são maiores. Eu já vim até falando um pouco sobre isso. Isso é inevitável, né? Aquela esposa que se converte, o marido não é cristão, então realmente ela vai ter maior dificuldade, né? Filho que é cristão e os pais não são, e assim vice-versa. Mas a nossa postura enquanto discípulo de Cristo, se eu vivencio essa realidade, é buscar sabedoria, buscar pedir a Deus misericórdia, cada vez mais para que, através da minha vida de discípulo de Cristo, eu possa influenciar a minha família, né? Orar para que os outros membros também venham entregar a sua vida a Jesus Cristo, também se tornarem membros da mesma família que eu, da família de Cristo, e possamos, né, participar de duas famílias, a família terrena e a família eterna. Assim, devem ser sempre fiel a Deus na própria vida, aprendendo e colocando em prática cada dia a verdade através do estudo da Bíblia em sua vida devocional a sós com Deus. Então, é neste momento, né, que esse membro da família que não vivencia essa realidade de uma família cristã, ele pode recarregar suas forças. Quanto mais ele se aproximar de Deus, ele vai ter condições de viver, né, a vida cristã nessa família não cristã, por exemplo. E Filipenses vai nos dizer, né, o apóstolo Paulo vai nos dizer que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Deus nos fortalece quando nós buscamos a Ele, quando nós pedimos a Ele essa força, Ele nos fortalece e Ele nos ajuda a superar essas limitações naturais que nós temos. Temos alguns textos também que vocês podem ler, né? Romanos 5, de 1 a 5, Tiago 1, de 2 a 4 e Romanos 8, de 26 a 39. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos estar construindo famílias saudáveis, né? Formando, estruturando famílias cristãs saudáveis que busquem glorificar a Deus aqui na terra e que as nossas famílias possam ser instrumentos da propagação do Evangelho e da glorificação do nome de Deus. E durante a semana vocês podem ter, né, essa referência de texto bíblico, um para cada dia da semana. Nós estamos disponibilizando estes slides nos grupos da igreja, tá? Então, se você que está nos assistindo não participa de nenhum grupo de WhatsApp da igreja, você até pode entrar em contato com a secretaria da igreja e passar o seu telefone, seu número de WhatsApp, que nós podemos disponibilizar para você. Então, nesse momento, quero encerrar orando a Deus e pedindo que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e nos dê força para que possamos vivenciar cada vez mais a nossa vida familiar de acordo com a vontade de Deus. Querido Deus, te agradecemos por este estudo, te agradecemos por estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Nós estamos juntos aqui para estudar a Tua Palavra, para estarmos contigo. Queremos, ó Deus, que nós possamos, que o Senhor nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos que são fundamentais para a nossa vivência da relação familiar e para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe cada membro da nossa igreja, cada família da nossa igreja. Pedimos também misericórdia divina para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão passando por processo de luto. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar confortando, consolando esses corações, dando a força necessária para que eles possam superar essas dificuldades. Nós choramos certos de que a Sua misericórdia e o Seu amor são infinitos por cada um de nós. E no nome de Jesus, o Seu Filho,
é que encerramos essa oração. Amém.